Estamos ouvindo. Ok. Então eu farei um prefácio sobre as emoções e depois o professor Will aprofundará os dados com vocês. Tem uma turma que é específica para médicos, para psiquiatras, para psicólogos, uma turma grande que funciona a cada terça-feira. E estes dias o tema foi exatamente os estados afetivos, as emoções. E houve muita polêmica. Em filosofia clínica, como vocês estão estudando com o professor Will, não há mais aquelas noções médicas de normalidade, de patologia. Cada pessoa funciona de uma forma. O que não quer dizer isso, claro, que uma pessoa que está se machucando, que está sofrendo, não vai continuar assim. Nós procuramos sempre o melhor ajuste dentro de como a pessoa é na sociedade na qual ela vive. Muitas vezes não conseguimos, mas é a nossa busca, é a nossa tentativa. Entre as questões polêmicas que foram colocadas, eu vou pontuar algumas que depois vocês verão com o Will em profundidade. É usual e acabou de sair agora o DSM-5, a última versão do Tratado de Doenças Internacionais, do manual, que é a Bíblia da Psiquiatria. E ali consta que há uma série de enfermidades, distorções, distúrbios e doenças ligadas à afetividade. Se eu perguntasse a vocês, se vocês consideram uma pessoa, por exemplo, que possui tão poucas emoções que praticamente isso não conta, se vocês considerassem isso uma patologia, provavelmente alguns diriam que sim, que consideram isso uma doença. Inclusive, é uma das grandes questões hoje, as psicopatias, pessoas que não têm remorso, não têm sentimento, matam, machucam outras pessoas. No entanto, em filosofia clínica, algumas vezes isso não é apenas indicado como necessário para algumas pessoas, um atenuante ou uma espécie de empotamento afetivo para que elas possam viver no mundo. Não quer dizer que elas serão antiéticas, que elas farão o mal. Algumas pessoas se machucaram muito nas afetividades, nas emoções, e a melhor forma que elas encontraram de viver foi exatamente anestesiando as emoções. Então elas vivem no mundo e elas usam próteses existenciais quando elas têm que tratar de emoções. Por exemplo, uma prótese é ética. Então a pessoa sabe que ela não pode machucar uma outra pessoa porque ela vai presa, ela não pode sair dando tiros na rua porque ela vai parar num manicômio. São próteses existenciais. Ainda que ela não sinta, tal qual um cego que usa bengala para se dirigir na rua, essa pessoa utiliza isso. Outra questão muito polêmica que durante a aula para psiquiatras e psicólogos disse respeito aos chavões. Exemplo, é preciso primeiro que eu me ame para que depois eu possa amar as pessoas. Ora, por quê? Há muitas pessoas que não se amam, nunca se amaram, nem sabem direito o que é isso, e no entanto amam seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus amigos. Uma coisa não é requisito necessário para outra. No entanto, quando alguns engessam isso, eles acabam achando que sim, que é necessário sim, que quem não se ama não vai conseguir amar os outros. Isso não é necessariamente verdade, pode ser falacioso, pode ser, aliás, dilemático em muitos casos. Outras coisas importantes aqui que foram tratadas, há muitas, eu estou apenas enumerando algumas. Uma outra é que diz respeito ao fato de eu ter que me aceitar existencialmente. Uma grande verdade, viu, pessoal, e muito perigosa em alguns casos. Não é uma necessidade a pessoa ter necessariamente que se aceitar. Alguns precisam, sim, sem dúvida, alguns, mas outros não. Há pessoas que elas estão sempre em busca, estão mudando, elas não têm essa demanda interna, essa necessidade, essa premissa de uma autoaceitação. E alguns, se fizerem isso,
vão acabar cometendo grandes males existenciais. Por exemplo, Adolf Hitler tinha uma grande autoaceitação. Quer dizer, a autoaceitação pode mascarar sintomas, pode alienar a pessoa. Em muitos casos ela não é a indicação, ela é uma indicação ao contrário para algumas pessoas. Sobretudo quando vocês estudam as emoções, é interessante observar as variações das emoções ao longo da vida. Como funcionam as variações das emoções, com quem elas se conectam. Há pessoas que possuem uma grande capacidade volitiva ligada às emoções. Professor, meu querido, agora eu preciso parar, porque uma senhora que eu vou atender de muito longe, ela está chamando para ser atendida, mas eu agradeço muito essa abertura que vocês me deram, e em sexta-feira estarei com vocês, tá bom? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, Lúcio. Todos desejam um grande abraço para você, um bom dia, bom trabalho. Obrigado, querido. Tchau. Que é uma pessoa generosa, agradece por ter trabalhado. Nossa, duas coisas aí me derrubou. A autoaceitação nem sempre é boa. Não posso falar isso mais. Depende. É isso que eu vai depender da história. Uhum. Eu lembro daquele dia, depende. Mas que riqueza, né? Eu combinei com o Lúcio dessa fala justamente para trazer alguns momentos em que as emoções podem nos fazer muito mal. Ser afetivo independente de qualquer emoção. Parece que ele sabia. Eu até trouxe alguns vídeos para conversarmos sobre isso. Mas antes, vamos lá. Esse fenômeno humano que chamamos de emoções, que chamamos de emoção, ou talvez outro sinônimo, afeto, é uma das características humanas mais fascinantes. Vírgula, quando assim é. Porque às vezes a grandeza, a riqueza do espírito humano não acontecerá pelas emoções. É apenas um modo de ser. Por que, no entanto, nós julgamos as emoções como tão importantes? Primeiro, nós em nossa época. E provavelmente nós temos na nossa indústria cultural uma característica relevante, que é uma educação através da mídia, da publicidade das emoções como uma forma alienada de identidade social. Sinto, logo existo. Sinto, logo existo, parece que se tornou bem típico de uma época. Mas aqui nós vamos desfazer essa tese ampla e recolocar a questão onde na clínica ela deve ser posta. A resposta é individual. Todavia, o que nós faremos agora é uma análise das emoções. Análise significa recorte. Separar a emoção do que não é emoção, parece que é emoção. E então, depois da análise, fazer uma amálgama, uma mistura, em que a emoção só acontece pela mistura. Bom, podemos pensar, em princípio, em dois fenômenos da emoção. Ela pode ser uma emoção pura em si mesma, não pura em termos de conteúdo, pura em termos formal, do fenômeno, do viés de implicação, ser uma emoção puramente emotiva. Esse tipo de manifestação emotiva não tem nenhuma explicação, pois qualquer explicação trairia a
a gravidade do ser puramente emoção. Então, por exemplo, é como ver um copo azul e dizer assim, nossa, me emocionei com esse azul. Isso ser tudo o que se dá para tirar disso. Não é porque é isto, não é porque é aquilo, não tem nenhuma derivação. É um fenômeno puramente afetivo. Esse fenômeno não é tão, pelo menos eu vejo, não é tão comum, sem ser melhor ou pior. Normalmente, nossas emoções estão enriquecidas, estão misturadas com vários elementos de outras percepções humanas. Por exemplo, aqui existe um copo e talvez a cor seja algo que provoque a emoção. Mas vamos imaginar que se eu colocasse um pedaço de ouro, 4 quilos de ouro, um diamante caríssimo, muito grande, talvez causasse uma emoção por causa do valor socialmente reconhecido segundo a economia da raridade. É tão raro e, portanto, caro que isso nos encanta. Aí eu vou dizer, no segundo caso, é uma emoção derivada do valor. Aí qualquer outra coisa que eu tirasse, não diamante ou ouro, e uma outra coisa, por ser rara economicamente na contabilidade das aparições, isso é tão extraordinário, vai emocionar. Quem tiver isso, uma autogenia, uma mistura que funde duas ou mais percepções ou implicações fenomenológicas. Quem tiver uma emoção aplicada à economia de valores, fazendo da raridade uma aparição, uma manifestação afetiva, então eu já sei como funciona a emoção para essa pessoa. Quanto mais raro um fenômeno, um acontecimento, mais encantamentos afetivos isso trará. É um exemplo, neste segundo caso, de uma análise da emoção. Entenderam? E se eu for a historicidade dessa pessoa, eu vou perceber que ela se interessa muito mais por assuntos de ETs, que vão apresentar a Terra, e descobriu-se que um novo ET apareceu lá em Mozarlândia, e aí ele se emociona, mas ele já não se emocionaria com pepitas de ouro. Então eu sei que o fenômeno, a percepção, a implicação fenomenológica está ligado à axiologia. Essa pessoa valoriza pela qualidade econômica rara do fenômeno, mas desde que vinculada ao assunto extraterrestres. Eu fiz uma pequena historicidade, uma investigação do que emociona. Já imaginaram se eu pudesse fazer isso com as questões fundamentais de uma pessoa cuja o afeto, a emoção é importante? Você saberia bem como cuidar dessa pessoa, seja para lhe fazer o bem, subjetivo, ou para lhe ferir. Um exemplo típico é justamente quando nós queremos machucar alguém e sabemos como fazer isso pela emoção. Questões de abertura para eu dar entrada sobre isso. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor que a pessoa tem um amor afetivo por uma xícara, essa louça aqui. Uhum. E se eu quero feri-la, eu quebro. É um exemplo. Desde que isso já esteja achei o na meio aonde historicidade dela. afetar ela. Perfeito. Ou se eu quero agradá-la, dou de presente. Ou vai lá e tira uma sujeirinha que estava ali e põe um carinho na louça como uma forma de tocar a pessoa. Tocar, de trazê-la para mim. Isso. E no caso de quebrar e expulsar. Perfeito. Agora lembre-se que eu tenho que fazer isso somente depois de eu ter alguma segurança clínica de que este é o meio com que a emoção da pessoa está implicada. Perdão pela insistência, às vezes pedagógica, não sei se demasiada e chata, mas vamos deixar claro. Quando eu falo em uma chamada emoção pura, é aquela em que eu não consigo registrar o vínculo
a implicação fenomenológica. Ela se encanta e ela se emociona e eu não sei em relação ao quê. Não tem uma razão para aquilo. Eu não tenho como identificar. Minha análise não decifra. Acontece? Acontece. E provavelmente a própria pessoa também não sabe. E, portanto, remotamente também não explica, não traduz, a fim de que possa ser captado o porquê se emocionaria. Então existe isso. Talvez a tentativa da explicação dessa emoção pode corromper Claro, a emoção se for dela esse o e caso. destruir completamente o que ela estava sentindo e não ter mais. Tipo, o fato da explicação já não dá mais sentido. Perder seu encanto, vamos dizer assim. Perfeito. Exato. Mas deixa eu só completar a outra parte. No entanto, se tivermos uma emoção composta por autogenia, lembrando que a autogenia é a mistura, o amálgama entre diferentes percepções humanas, tornando-se uma só, mista. Como um ferro fundido com ouro e fundido com cobre. É uma só substância. É uma síntese profunda, que nem é mais possível a distinção. Só o fenômeno pode ser, por aproximação, analisado. Bom, eu sei que há um pouco disso, um pouco daquilo, e essa mistura é feita na história. Bom, então vamos agora verificar como a parte das emoções puras. Como é que você vai saber disso? Escutando. Não reconhecendo o que não há para ser reconhecido. Você pode dar mais exemplos de emoção pura? Rir de uma piada, por exemplo. Não, neste caso, você mesmo já colocou um vínculo, está ligado à piada. Tá. Uma emoção, deixa eu explicar. Fenomenologicamente, tudo o que nós existimos como consciência humana é na relação com o mundo, não é? Então, se eu me emociono na relação com o mundo. E esse mundo, ele é comum. Se eu me emociono com o copo, então eu sei que do lado de fora o copo é o viés com o qual eu me emociono. Aí eu tenho um vínculo, eu tenho uma historicidade que eu posso lastrear. Isso eu identifico. Porque do lado de fora eu posso reconhecer o copo. Nem todos se emocionam com o copo. Fica claro então que o copo não é emoção. Mas através do copo a pessoa se emociona. Então quando a pessoa diz, nossa, a poesia me emociona, eu estou vinculando. Esse é o caminho. E quando a pessoa se emociona e não há nenhuma, no mundo, nenhum registro do mundo, isso que eu vou chamar de exames categoriais, não há na existência do entorno nenhuma identidade, nenhum fragmento, nenhuma análise pelo qual eu possa conversar. Aí eu só posso e devo respeitar a autenticidade de uma emoção cuja fenomenologia não vai explicar. Não quer dizer que a pessoa não se emocionou. Também não significa que ela no fundo se emocionou comigo, só não reconheceu. Não, se eu não sei, eu vou colocar essa emoção sem lastro, sem registro. Chamo eu, Will Goya, a isso de uma emoção pura, no sentido de uma emoção sem identidade, sem implicação fenomenológica. Tá? Bom, mas por meio da linguagem, de uma analítica da linguagem, eu identifico que essa emoção tem historicidade. Então ela tem vínculos com o mundo. Então, aí eu vou atrás da como a pessoa se aproximou do copo, se é por um viés estético, se é porque minha mãe que me deu este copo, qual é o elemento que tem história dentro da pessoa em relação ao mundo. E conhecendo isso, eu tenho um caminho de conhecimento, de percurso, de prática clínica. Eu vou falar algumas questões em razão, claro, não de casos específicos, mas dos padrões comuns de nossa época, segundo que cada um de nós, em geral, mais ou menos reconhecemos. E por isso eu posso falar deles com certa facilidade. Bom,
Primeira característica que eu gostaria que vocês observassem. Observassem e acolhessem em seus corações como sensibilidade para lidar com os outros e consigo mesmos. O fato de uma emoção ser forte e ser intensa não significa que ela é importante. Essa é uma ilusão que temos que evitar na clínica. O fato dela ser forte ou intensa não quer dizer que ela é importante dentro de uma demanda clínica. No entanto, nós podemos ficar seduzidos pela emoção. Quer um exemplo? Eu me apaixonei profundamente por Maria, sem Maria eu não vivo, toda aquela intensidade da emoção que a pessoa... Não é que ela não é emotiva, ao contrário, é muito emotiva. Vê-se na relação com a sua história, com o seu apaixonamento, com o desejo com Maria, a emoção ali. Mas aí acresce-se uma informação que está no mundo da vida, e nós fazemos clínica no mundo da vida, que é diferente por variações ao infinito, segundo as percepções da pessoa, que Maria é pobre. Maria não é rica. Aí eu estava encantado ao ponto de morrer por Maria, vírgula, quero mais não. Desencantou. Desencantei. Eu não estou aqui fazendo um rastreamento da emoção para dizer que ela é verdadeira ou não é. Ela é um fenômeno verdadeiro. Existe a emoção. Mas como ela não é determinante, não é importante em relação, talvez, aos valores dessa pessoa, ou o tópico 1, que seria como no mundo, como é que se reconhece a importância de alguém. E se essa pessoa eleger como valor para o que importa no mundo e ela ceder a isso, o dinheiro, então a emoção vai apitar alguma coisa? Vai mandar em alguma coisa? Não. Cuidado, às vezes a emoção é verdadeira, é autêntica, é legítima. É legítima e é até importante, ou seja, ela mexe com a estrutura de pensamento porque ela é constitutiva. A pessoa diríamos essencialmente, mas mais adequadamente, ela é estruturalmente emotiva. Porém, apesar de importante, não é determinante. Em última análise, ela vai ter conflito, mas não será a emoção seu guia. Um exemplo típico. Você já deve ter conhecido pessoas assim, ou cada qual em situações semelhantes. Eu já vi isso. E reconheci a autenticidade do que eu vou lhe dizer. Não foi um julgamento superficial. Pessoas que se encantaram, apaixonaram e por toda uma vida não esqueceram este amor ou esse desejo, como queiram, esse enamoramento afetivo com uma outra pessoa. No entanto, foram claros em determinar que não se envolveriam enquanto não conseguissem um bom emprego. Período que às vezes é estabelecido como um concurso a ser aprovado e cuja circunstância na vida demora tanto tempo que a pessoa amada se casou e foi para o reino do Beleléu. E você não deixou de gostar, a emoção permanece importante, mas ela não determinou, causando um conflito, não sei se no nível do impedimento, do travamento, com consequências sofríveis, impeditivas, eu não sei, ou se é simplesmente uma dor que não impediu ou fragilizou essa estrutura de pensamento na sua caminhada. Mas aqui nós temos, então, dois exemplos entre a emoção que é intensa ou forte e não é importante, ela é só no âmbito do imediato. Segundo, quando ela é importante, mas não determina, porque outro tópico é determinante. É um exemplo. Ficou claro? Lúcio, Pode ser, eu levo para o Lúcio. Eu acho que tem, assim, talvez fosse até colocar mais na frente, mas eu vejo com muita frequência um caso
como se fosse um terceiro caso em que a emoção ela é forte, é intensa, ela é importante, ela é determinante, pelo menos Sim. no que a pessoa faz, e ainda assim, às vezes, quando você vai olhar na historicidade da pessoa, esse fator forte, importante, determinante, só afasta ela E do ela encontro nega. mesmo, assim, tipo, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que vivem como se fosse assim, a paixão para elas é tão forte e ela meio que larga tudo mesmo, é determinante, ela larga e vai atrás da paixão, só que dentro da historicidade dela, cada vez que ela faz isso, acaba desviando ela de quem ela é, de tudo, e aí assim é forte, é determinante, é importante, e ainda assim às vezes não é o caminho, não é Mas ela tem medo, onde tem esse encontro. Oi? Ela evita, né? Pior que ela não evita, ela se joga mesmo, assim. E aí é que tá, às vezes o que é forte e parece ser determinante ainda assim, e eu acho que muitos conflitos vêm disso, assim, né? De Exato, você querido. Bom, pegar esses caminhos assim. quando um tópico perceptivo está no nível da identidade, digamos que todos nós tenhamos emoções, mas e daí? Nós queremos investigar se essa emoção está no nível da identidade. Ou seja, mexeu na emoção, mexeu na identidade dela. Senão seria como um elemento instrumental. Eu gostei, mas não sou eu. É só o meu gostar. Eu tenho o pé, mas não sou eu, é só o meu pé. Ela trata isso como um instrumento, não no nível de sou eu identitariamente. Se isso for uma estruturação no qual a pessoa tem a identidade, e isso for importante ou determinante e ela se trair, com certeza essa estrutura de pensamento vai entrar em alguma forma de colapso existencial. E aí, é claro, como isso vai acontecer depende da composição maior, da autogenia da estrutura de pensamento. Se ela for mais, ela vai começar a desenvolver doenças, dores de cabeça, insônias. Se for pela própria emoção, ela vai ter conflitos que vão ser de difícil tradução e resolução. De várias formas, a emoção vai ser uma maldição na vida dessa pessoa, até que ela seja autêntica e fiel ao que lhe dá condições de existência. Muito bom exemplo, e ele vale para todos os tópicos determinantes. Bom dia, Carla, querida. Seja bem-vinda. Essa almofada aí é justamente para combinar com o seu vestido. Obrigada. Isso daí. Muito bem. Então nós não podemos considerar que uma emoção é verdadeira ou não é verdadeira. Temos que considerar se esta verdade, porque sempre é um fenômeno verdadeiro, se isso é autêntico ou inautêntico. Inautêntico, o caso agora citado pelo Alexandre. Inautenticidade que gera um desconforto, consequências em prejuízo, em falência existencial. Então, o fenômeno, enquanto fenômeno, é verdadeiro. Mas ele pode ser verdadeiro só na superfície, que, já vimos, chega a ser importante, apesar de intenso. Então, nós vamos ter que fazer uma pergunta. Quais são as condições fenomenológicas que nós vamos investigar pela história, pela historicidade, que levam uma pessoa a sentir emoção, ou ela acontecer da maneira como se o deseja? Por exemplo, recebi em clínica um rapaz que me trouxe, entre várias questões associadas, naturalmente, um assunto que foi o último. O último aqui não é o último final. É aquele eleito por uma observação como tão importante ao ponto de ser estrutural na caminhada dessa pessoa, ainda que hajam outros, ou isso seja refeito ao longo da história. Qual era a questão? Ele trouxe essa demanda. Eu me apaixonei por uma pessoa que infelizmente me faz mal, que me machuca, e ainda foi clara em dizer: eu estou usando você só pelo seu dinheiro. Disse isso para ele quando o dinheiro acabou. Disse: eu vou embora. Porém, aconteceu de ele recuperar dinheiro e o rapaz voltar. E ele, de novo, creu nesta mentira e se traiu. Resultado:
foi mais sofrido. E acabou o dinheiro dele, o amante foi embora. Aí ele procurou a clínica desesperado, desestruturado, dizendo: eu não consigo deixar de gostar dele, mas eu já sei que ele mente e que ele vai me fazer mal. Aí ele disse: sabe por que eu estou procurando você, terapeuta, para me ajudar? Eu quero que você me ensine a não gostar dessa pessoa. Difícil. Esta é uma questão. Não, agora eu vou investigar como acontece o fenômeno tópico 4. Tópico é lugar. Como na existência dessa pessoa, em que ela existe, ela está ocupando um lugar no mundo que é através das emoções. Eu vou atrás dessa emoção. Aí ela tem uma história, tem um contexto que compõe-se de toda a estrutura de pensamento. Mas eu vou dar ênfase aqui rapidamente, em bom resumo, de como isso aconteceu. Através de um tópico, tem outros elementos que eu não vou aprofundar pela falta de tempo, é só um exemplo didático, tá? Mas através do tópico 6, termo agendado no intelecto, que hoje nós não teremos tempo, infelizmente, como eu gostaria, mas não tem problema, essa semana, a próxima aula sim, que são objetos, coisas, sejam no nível abstrato ou no nível bem sensorial, que são tão relevantes que traduzem, expressam todo um significado. Então, há pessoas que registram as emoções em objetos. Registram, guardam, arquivam. Como quem arquiva um leite na geladeira, um bolo, sabe, os pratos no lugar dos pratos, ela pode colocar isso em objetos. Aí esses objetos guardam o significado, fazendo uma fina distinção entre o termo e o significado. Entende? Vamos dizer que minha mãe me ama e minha mãe me deu este livro como exemplo. Então, meu amor é em relação à minha mãe, mas ele é arquivado nesse objeto. Daí que eu perder esse objeto, posso ter a crença, o viés de perda do amor da minha mãe. Então, o objeto se torna o próprio significado. Mas é claro que eu posso, de repente, reencontrar esse amor à minha mãe sem o objeto. Entende? Isso funciona desde que vocês não quebrem meu copo principal. E aí acabou a nossa emoção. Este rapaz, ele guardava todos os objetos deste amante que teve. E esses objetos estavam acumulados de sofrimento e saudosismo. E foram de tal maneira acumulados que, e por uma armadilha conceitual, eu explicarei isso melhor adiante, ele não conseguia se desfazer desses objetos. Por exemplo, um objeto caro que, segundo seus valores religiosos, se ele jogasse fora, ele está jogando uma coisa de grande valor. E ele não poderia, nos seus valores, se desfazer de algo importante que poderia ser bom para outros. Outros objetos teriam outras características. E o seu grande amor a outra pessoa vinha muito mais do desejo por carência do que por uma generosidade doadora de vínculos. Sem entrar em mais aspectos, então eu disse, vamos fazer o seguinte, se você quer realmente se desapaixonar dessa pessoa, vamos nos desfazer desses objetos que estão causando sofrimento. Selecionamos esses objetos segundo categorias de registro de como as emoções vinham e poderiam se afastar. Alguns ele queimou, outras ele arquivou do computador, ele deletou do computador, outras ele doou, outras ele fez um ritual xamânico lá da cultura dele, de doação para que as almas levassem aquilo em que ele se viu livre daquelas emoções. Depois, ele passou um período de simples gerenciamento, de não se alimentar de novo de novos objetos, em que a outra pessoa vinha e queria dar um objeto para ele, para depois, como um vampiro, um sanguessuga, depois vir pegar junto com o objeto, feito um anzol, a emoção da pessoa. Como ele funcionou. Lembrando que outros elementos importantes da historicidade que eu não estou trazendo, mas é um exemplo. Entenderam? Pergunta. Sim.
E dentre esses presentes havia alguns objetos de um valor maior. Mas, cara, esses tiveram que ser doados por caridade. E ele tinha ele falava, pô, como que eu vou desfazer disso tão caro que a pessoa me deu? Ele tinha esse apego. Aí, esses objetos, alguns ele vendeu, deu dinheiro, sabe? Até o dinheiro ele não queria. Outros ele deu direto para outras pessoas, outros foram queimados e outros passaram por esse ritual religioso. Né? Porque a pessoa tem medo, às vezes, dó de dar uma coisa. Eu não gosto dessa pessoa, mas ela me deu isso aí, custa caro. E só que existencialmente sai ainda mais caro manter aquilo quando este é o vínculo de fixação de uma emoção ruim. Mas nesse exemplo que ela deu também, a questão do valor que você comentou antes passa a ser uma referência importante para essa pessoa também. Né? Porque se ela não quer desfazer em função do valor monetário, né? É porque esse tópico também é importante para a pessoa. Pode ser, eu teria que investigar outros elementos associados, mas pode ser uma Se a questão. pessoa, vamos dizer assim, é uma pessoa desapegada nesse sentido, não vai se preocupar com isso. A autogenia mostra delicadezas que às vezes nos revelam surpresas. Mas se houver um conflito, por exemplo, entre duas coisas importantes, aí nós temos que encontrar dentro desse nó existencial outras alternativas. Nem sempre a resposta terapêutica será didática e feliz, mas às vezes ela pode minimizar o sofrimento cambaleante, debilitoso da questão. Bom, emoções falseadas, pseudo-emoções. Isso pode acontecer conosco. Achar que é emoção não é. Não é. Isso aí que o Chico está falando não é emoção. Isso é Eu acho que ou ele está com sede ou ele está achando que isso aqui é outra coisa. Ele sempre acha que é algum grandioso. Aí eu até quis mostrar para ele que era água para ele desencanar, mas talvez ele esteja com sede mesmo. Aí, nossa! Nós temos que nos dar conta de emoções que são falseadas. Falseadas, não me refiro aqui àquelas intenções desonestas em que fingem uma emoção. Não, isso aí também existe, mas eu quero me referir a outra coisa. É muito típico da nossa sociedade, da nossa época, racionalizar, levar o tópico 10, Chico, quieta, levar o tópico 10 a considerá-lo mais importante e o validador de toda a realidade. Por exemplo, se você não me explicar racionalmente o que é isto, não é verdade. Então é uma mentira. Aí o critério do raciocínio se torna o único elemento de validação. Só que pode não ser verdade, pode ser aí um raciocínio inautêntico na existência da pessoa. Por exemplo, mania minha, que eu fico me corrigindo. Eu vou, sei lá, eu ofereço vários picolés. Aí Paulo fala, filho, pega um picolé. Aí ele escolhe um. Eu falo, por quê? Porque é um agendamento que a pessoa não precisa respeitar obrigatoriamente a semântica. Ele fala, não, porque é uma pergunta que deriva lógica entre conclusão e argumento. Não, ela porque sim, porque é bonito, e bonito não é necessariamente um argumento, é estética. Mas vamos dizer que eu insista. E insista em dizer, não, mas você não pode simplesmente escolher um fruto, um picolé de fruta, quanto é óbvio que o chocolate é melhor. Alguma razão tem que ter nisso. O que é isso? Se eu insistir e a pessoa responder atendendo às demandas externas a ela, ela até pode encontrar uma razão. Porque foi um lançamento novo, porque é isto, isso e aquilo, porque tem mais vitaminas do que isso, porque... Aí ela dá uma explicação racional, mas não foi originalmente através da razão que a emoção surgiu. E se nós fizermos isso em clínica, nós perdemos a autenticidade do discurso. Portanto, cuidado, que às vezes o querer saber
falseia a resposta. A pergunta descaracteriza a verdade. Isso é muito de comum, resposta. né? Muito comum. Você é a resposta no sentido de que você Muito está comum. procurando a forma que você vê o mundo e não mais a estrutura de pensamento da pessoa. Do outro, perfeito. É E muito quando você comum. pergunta, você gosta mais do papai ou da mamãe? A pergunta do gostar Que crime. coloca em dilema. Ou seja, ela tem que escolher com disjunção lógica, ou um ou o outro. A maneira como a pergunta é colocada, e de repente, não só por ênfase de autoridade, mas por ênfase lógica, pelo contexto, pode ser uma forma de descaracterizar a emoção original e de criar artificialmente um trauma na percepção, uma confusão e derivando problemas da vida. Porque ela tem que escolher, porque, bom, não, mas eu escolho vocês dois. Não, você tem que escolher um ou outro, não tem como você gostar de um ou do outro do mesmo jeito. No fundo, você gosta mais de um ou de outro. Então vejam que a emoção foi construída. Agora, se a pessoa espontaneamente, que não é do imediato, na historicidade, tem um recurso, como nós vimos antes, vai e volta várias vezes, são alguns meses talvez, de aprendizagem do fenômeno autêntico. Se isso para ela for em caráter dilemático, aí sim ela coloca como uma escolha entre alternativas. Mas nem sempre. Entenderam? Olha a outra dolorosa. Quantos anos você acha que eu tenho? Pergunta isso para uma criança. Ela não vai falsear. Algumas sim, Ai, ai. outras não. Criança não. Mas tem crianças de tudo. Eu trabalhei com menino de rua com crianças de 9 anos que, poxa, muito mais. Vamos estudar algumas derivações da qualidade das emoções. Por exemplo, alguém já sentiu um cheiro de urina no banheiro público e diz assim, ficou com aquela emoção de nossa, como a vida é ruim aqui? Não como uma vida ruim, mas que coisa horrível. Pode ser só no sentido sensorial. Mas será que aquilo não pode se misturar, por exemplo, a um filme, a uma outra questão, e somada ao olfato, somada ao 5 sentido corporal, a minha emoção se vincular à sensação? Depende. Pode. Para quem tem a sensação forte, a emoção pode vir caracterizada. Lembraram alguma coisa? Não, ela pode vir somada, misturada, emoção com sensação. Vou dar um outro exemplo, não tão escatológico, um outro Você exemplo. está falando de emoção e sensação Isso, agora. quando elas podem estar misturadas. A pessoa fala, eu te amo, e expressa essa verdade, mas não toca o rosto da outra pessoa. Então a emoção não cria vínculo, que é o tempero certo de conversação entre o afeto via sensação. E às vezes a emoção só chega no abstrato, que se for para o sensorial, já repulsa. Percebe? Como é que eu sei disso? Qual é a verdade? Historicidade de cada um. Outro exemplo? Conhecem essa expressão? Contém as suas emoções? Demais. Tudo bem, leve isso a sério. Agora vem a pergunta, como é que se contém uma emoção? Falseando, ué. Como? Não, aqui não vai falsear. É conter. Conter. Como é que se segura uma emoção? Qual é a resposta em clínica? Não sei. Depende do quê? Historicidade. Investigação. É um não sei para origem e investigação como resposta. Peraí. Porque você Como pode conter as suas reações frente àquela emoção. Mas a emoção pura e simples é como um sentimento. Como você vai controlar Muito o bem, seu é pensamento? possível sim. Depende de algumas pessoas. Às vezes, vamos, no nível do comportamento e função, você contém o comportamento. Tem uma emoção de brigar.
não brigo e permaneço com a emoção, é o que você disse. Isso. Mas algumas pessoas, por exemplo, treinam emoções de tal maneira assim, ela morde a língua, ela morde a bochecha, ela se belisca, e aí ela contém, realmente veda aquela emoção. Eu trabalho aqui com a Brigada de Operações Especiais, né? Como é feito? Com o capelão militar. Então eles são treinados para... Não Exatamente. demonstrar. Na verdade é não expressar, né? Então, com um autocontrole assim que é... Pode ser não expressar, querido, mas realmente pode alterar a emoção. O Paulo estava me contando outro dia, essa semana, eu acho que eu vi esse filme, mas não me lembro. É do Woody Allen, que é... Tudo que você precisa saber sobre o sexo. Tudo que você precisa saber sobre o sexo. Aí mostram pessoas dentro de um corpo, é isso? Cabeça, várias pessoas lá na cabeça falando para várias pessoas dentro do pênis do rapaz. E os dois conversando, né? Como fazer para poder manter a ereção, para não frustrar a parceira. E ele fala, meu Deus, aqui eu não vou conseguir, eu acho que eu vou explodir. Aí lá em cima fala assim, manda uma imagem da sua mãe, lembra de Nossa Senhora, não sei o quê. Pois bem, isso significa não só o corpo, mas pode ser a emoção. Às vezes eu estou querendo entrar em contato com Deus, mas eu estou com tanta raiva, estou tanto ódio, que só intelectualmente eu faço isso. Eu não consigo fazer isso. Aí, se eu encontrar um caminho autogênico de composição, cuja mistura eclode a emoção que se deseja, não só emoção, mas também o tipo de emoção desejada, eu posso fabricar essa experiência. Por exemplo, então eu ponho uma música, não é qualquer música, aquela música. Eu faço uma meditação, eu crio uma condição, aqui em público eu não consigo, eu vou para o banheiro, eu dou um jeito, crio uma articulação e naquele instante a emoção surge graças à composição. Entende? Isso é autêntico, sim, em algumas pessoas. Agora, sim, esses elementos pode até ser possível, mas ali o caminho é enriquecido por uma prática clínica, se bem orientada. Sim, Eu achei confuso isso aí, do conter. Por exemplo, quando a mãe fala, engole esse choro. Aí a criança, obrigatoriamente, tem que parar de chorar. Tá. Eu acho que daí ela já aprende a falsear as emoções. Pode ser isso também, mas pode acontecer que se você disser assim, ó, mamãe não gosta, emoção intervindo em outra emoção, de que você faça isso, ou de que você sinta isso. Aí, para não perder esse gostar da mãe, ela anula aquilo, entende? É uma emoção alterando a categoria da outra. Não há uma resposta para diferentes pessoas. Isso nós temos que investigá-la. Esse está dentro de emoções e sensações. Isso que eu dar esses exemplos. Vários exemplos já alteraram. Por exemplo, um amigo meu encontrou uma garota na boate, isso é um amigo falando de outro amigo. Estava contando para ele, estou reproduzindo esse discurso. E a garota era tudo de bom, um assunto, tudo bateu. Aí pegou o telefone, conversou com ela, tudo perfeito, falou, meu Deus, a mulher da minha vida. Se apaixonou e tudo mais. Aí de repente, por estranhamento, ela conta que é empregada doméstica. O amor ficou não deixando de existir. Perdão, o amor não, vou colocar o sentimento do gostar. No entanto, ele ficou tão alterado com aquilo que a pessoa teve que acabar com aquilo, afunilar aquilo. Então, como lidar com as emoções? Experimente fazer um teste agora. Vocês estão bem? Coração tranquilo? Filho, qual o nome daquela música que você falou que foi criada há pouco tempo para deixar a pessoa amar? Em pouco tempo, mas existe um tempo. Dark Music. Dark Music, música eletrônica. Ela foi feita para deixar as pessoas Com mal-estar. muito mal-estar. Meu Deus. Sabe, com tensão, com filmes. Olha, o que é um filme de terror? Você vai lá para poder aprofundar. Eu quero sentir medo, tanto medo que eu nem posso mais descer o pé da cadeira que alguém pode me pegar. Isso foi fabricado num filme.
Ou você pode fazer um outro filme, se esse for um viés, que você altera a emoção. Então a emoção não é uma coisa assim, a emoção é uma coisa livre, que eu não posso mexer. Não, você trabalha com isso. Um ator, ele aprende a lidar com as emoções. Ele muda. Ele muda. Constantemente. Se isto, ao lidar com essa variedade de fenômenos emotivos, não for relevante, então é só uma prática administrativa das aparições. Mas se a pessoa for emotiva de uma característica determinante, ela tem que saber fazer isso, ou o terapeuta tem que aprender a fazer isso, de maneira a fortificá-la no que é importante. Essa alteração de emoção também pode ou fortalecer ou enfraquecer. Tudo depende, sim, exatamente dos fatos. Eu queria, assim, para eu escrever, que eu só tenho um exemplo assim, porque eu acho meio confuso, mais um exemplo de emoção e sensação. Eu anotei que eu te amo, mas não toca essa pessoa. O mesmo exemplo que você deu da louça. Às vezes o quadro, uma coisa é tão bonita, que pela sensação você acha isso bonito, pelo olhar. E aí, ao cuidar disso, a emoção é melhorada. Entende? Ao limpar um carro que a pessoa gosta muito e deixar o carro brilhando, a pessoa se sente amada. Às vezes, você se arrumar a casa para a pessoa, é assim que ela recebe o amor, e não dando presentes. Só que eu tenho que descobrir o viés da historicidade de cada um. Pessoa de uma Tem forma. um jeito da emoção ser articulada. Talvez para ajudar essa diferenciação, assim, que estou vendo ficar meio confuso entre conter ou reprimir a reação, no caso, tipo, aquele mesmo exemplo que tu falasse antes do rapaz que estava apaixonado pelo outro. Sim. E tal, reprimir a reação seria, eu estou apaixonado por esse rapaz, mas eu vou reprimir isso porque eu acho que isso não é bom e tal. E conter seria tipo assim, como é que ele vai não ficar apaixonado, dependendo se ele conhecer outro rapaz que sugue a atenção dele, ele não vai mais sentir aquela emoção, não seria assim, reprimir, mas afastar aquela emoção. E isso assim, quando colocasse como se fosse pensamentos e tal, tipo, o pensamento, dá com o pensamento também, tipo assim, eu posso tanto ter um pensamento e reprimir a minha reação a esse pensamento, como eu também posso, de alguma forma, conter o próprio pensamento, do tipo, eu tenho esses pensamentos, mas se eu for na aula de filosofia clínica, estiver no meio da aula falando sobre outras coisas, esse pensamento não vem. Então o próprio pensamento está sendo contido e não reprimido, assim, tá? Tem de tudo, exato. Variedade grande. Mas que, assim, que existe essa diferenciação, aí eu vi que estava um pouco confuso, assim, aí tentando esclarecer um pouco a diferença, assim, de um com o outro, assim. É uma variedade tão grande, e é tão bom para nós, filósofos clínicos, você não tem que ter uma erudição sobre isso. Você tem que aprender com a pessoa. Se você aprender, você não precisa ter que estudar isso, entende? Você tem que estudar pela escuta, porque é a pessoa que vai lhe dizer como ela funciona. E essa aprendizagem é a grande arte de recomeçar do zero a cada pessoa, sem usar as mulheres, os tipos. Não, cada pessoa tem que ser respeitada em sua singularidade. Olha como, por exemplo, no caso lá, como vem dela elementos interessantes que não são difíceis, basta de serem aprendidos. É só uma atenta e generosa escuta. Disse ela: nunca gostei de ambiente escuro. Gosto de coisas bem coloridas. Bom, pensando bem, faz tempo que não uso uma roupa assim. Gostou? Ela estava naquele dia usando. Aí ela se dá conta ao falar de que ela estava usando uma roupa colorida. Ela fez uma expressão de espanto, admirada consigo mesma. Entrando em contato com a própria roupa, ela alterou as emoções. Entende? Pode ser um viés, mas eu já sei que ambientes escuros não fazem bem para ela, para outros faz bem. Uma outra questão que eu observei, não sei se vai ser importante nessa expressão, que ela não se percebeu usando roupas coloridas até o exato momento. A fala. Então isso quer dizer que ela pode até ter feito isso antes, mas ela não tinha percebido isso. Ela achava que estava com outro tipo de roupa porque ela não... O que indica que o falar é a maneira como ela entra em contato consigo mesma. Tem gente que só falando alcança o próprio sentimento. Tipo, pensando eu não consigo, escrevendo eu não consigo. Mas ao falar, aí eu entendo, eu sinto. Né?
Pega uma poesia, por exemplo, lida, às vezes não causa encanto, às vezes falada causa. Depende de cada um. Senão não fala não, porque senão vai tirar a emoção, deixa eu ler. Declame pra gente uma poesia que trata de emoção. Então eu vou, apesar de não manifestar muito em datas, vamos então recitar uma poesia para a mulher. Amanhã, né? Por favor. Há na tua forma tanta beleza que meus sentidos não alcançam sua totalidade. Gestos que avançam da leveza do sorriso à magia da natalidade. Misturam-se em teu corpo preciso, pureza e sensualidade. Vem dos teus olhos o brilho do sol. Doura com teus raios minha sombra andarilha, já grudada em ti. É da tua boca o cheiro da chuva. Molha minha pele em suaves gotas, me faz adormecer. E o que esconde tuas roupas mantém-me ignorante diante dos mistérios do teu ser. É do teu abraço o calor do deserto. Escalda minha matéria. Não sei o certo. Teu sangue, vinho envelhecido, passeia em minhas veias, me faz viver o impulso dionisíaco, me extasia na hora da ceia. São do teu corpo inteiro as curvas de Brasília. Corrompe meu coração com a batida do rock and roll. É na tua mente a ideia de paz e guia-me sempre aonde eu vou. Me permite assim, com teu olhar, livre e perspicaz, sentir o cheiro do amor. Falar o quê? Cara, falar o quê, né? Só fazer. Falar o quê? Com a aula, né? É. Coincidentemente. Uma coincidência de grande generosidade aqui dentro. Deixa eu falar mais um aspecto importante, depois a gente vai para o intervalo. Qual é o filme que você tinha falado aí do... Tudo o que você queria saber sobre sexo, Precisa saber. tudo você precisa saber sobre sexo. Se uma pessoa alienada, por definição, não se percebe alienada, então nós somos alienados. Se uma pessoa que se auto-engana acredita-se autêntica e verdadeira, então como saber se agora não estamos nos traindo? Não tem como saber de imediato. Por isso, a filosofia traz um estado de suspensão de juízo. Não vou tratar isso como óbvio. A clínica obriga a suspensão do óbvio. Não interessa o óbvio. Hã? Não interessa o óbvio. Não. Aliás, vai ver o óbvio como o grande perigo da verdade. Quanto mais óbvio, menos autêntico. Então, eu preciso me afastar, especialmente de tudo aquilo que eu tendo a tratar por óbvio. E sabe quais são essas minhas características? Aquelas que são da minha estrutura de pensamento. Se eu for uma pessoa afetiva, que se reconhece pelo afeto, é pelo afeto que eu tenderei a me alienar mais do que todas as outras minhas percepções. Então, se eu cuidar de pessoas que tragam a emoção, como eu sendo também emotivo, em nível de inautenticidade, como eu haverei de reconhecer isso neles se eu não tiver crescido, melhorado, tornado mais autêntico a minha própria emoção? Não tem como. O que eu tenho que fazer então para perceber melhor o outro? Me afastar de mim mesmo.
naquilo que eu tendo a ser mais imediatista. Ou seja, sendo eu afetivo, como marcante, como determinante na minha estrutura de pensamento, eu devo me afastar de tudo aquilo que eu considero emoção. Vamos a exemplos. Eu vou assistir um filme. Esse é um exemplo que eu uso porque tem a ver com o meu estilo. Eu estou assistindo um filme, estou me emocionando. De repente eu pego o controle e pauso a minha emoção. E começo a observar o que está acontecendo em mim. O fluxo que estava sendo automático. E agora eu não vou deixar ser automático, eu vou parar e vou perceber. É um eu parando e me vendo. Ou então eu estou com raiva de você. É tão óbvio que seja lá o que eu esteja julgando, é verdade absoluta. Aí o que eu preciso? Me afastar dessa raiva, não ter a raiva. É um afastamento do imediato. Por que eu estou com raiva? É um abstrair. Às vezes é pelo raciocínio. Por que eu estou com raiva? Eu sei que eu estou com raiva, mas por quê? Pode ser pelo porquê, pelo raciocínio. Mas pode ser pelo... Não, o tempo. Eu vou dar uma volta no quarteirão, depois eu volto aqui com essa raiva já em suspensão. Continuo com raiva, mas agora eu estou olhando a minha própria raiva. Se eu não me afastar do instantâneo em mim, tudo é objeto do meu desejo. E eu não posso usar o partilhante como objeto do meu desejo. Eu tenho que protegê-lo de mim, o terapeuta. E se eu me apaixono pela outra pessoa? E se eu desejo a outra pessoa? E se eu tenho raiva da outra pessoa? E outras coisas acontecem, e muito. A pessoa está me falando de uma história. Então eu joguei a bola e quebrei a janela e minha mãe me bateu. E aí na hora eu me lembro de quando na minha história minha mãe me bateu porque algo parecido aconteceu. Nesse instante pode acontecer, e acontece, eu não escuto mais a outra pessoa, ela está blá 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 blá. Se eu estou só ouvindo a minha memória, o meu registro, ou seja, imagético, o desenho, ou seja, a emoção. Aquela minha emoção surge e a outra desaparece, eu não escuto o outro. Isso pode acontecer? Meu amigo, isso é o que acontece. Então você tem que se afastar constantemente do óbvio. Esse trabalho é um trabalho de suspensão, de susto. Qual é o elemento que você usa para se afastar do óbvio? Vamos ao filme A Origem, Interception, do Leonardo DiCaprio. Na verdade é de todo mundo, né? Inception, perdão. Mas a gente escolhe ele para falar do filme. Ele viajava tanto no mundo dos sonhos que poderia já não saber mais o que era real e o que não era real. Que era sonho ou vigília. Aí ele usou um elemento que cada um teria que ter para saber a diferença. Lembra qual era? Ele era um peão. Um peão. Que ele disse, isso era só para ele, viu? Não poderia servir para outro. Um peão você não controla, é ele que não controlava na mente. Não controla o tempo que ele fica equilibrado. Então, já que ele não controla, é um elemento externo ao óbvio, externo ao impulso, externo ao automaticismo. Toda vez que ele jogava um peão e esse peão não parava, então é sonho. Quando esse peão caía, já que ele não controlava, esse elemento externo dizia, pô, isso aqui então não é sonho, é real. Eu vi num outro filme chamado Waking Life, Acordando a Vida, que é um desenho animado, que o cara, psicólogo, está conversando com o sujeito sobre quando a gente sonha e está achando que está acordado. E aí falou, bom, e agora, sabe, vou te dar um truque. Como você saber se é um sonho ou não é? É simples. Você já observou que para você andar em todos os lugares, você tem que ver onde você está andando? Porque tudo tem que estar iluminado. Então, se você está vendo tudo iluminado, isso aí provavelmente pode ser um sonho. Porque na vida real você tem regiões escuras. Então sabe o que você faz? Você vai até o interruptor e apaga. Se não apagar e permanecer tudo iluminado é porque é um sonho. E isso só funciona para quem? Para quem isso funciona? Nós temos que fazer isso conosco. Encontrar elementos. Elementos que chamam você do autêntico. Se você afastar disso, o que vai acontecer? Delírio sobre delírio. Você vai entrar no mundo da outra pessoa. Tá. Então esses elementos eu vou agora falar deles. São os que salvam
Elementos que vão nos dar suspensão do óbvio para a autonomia das emoções. Autonomia quer dizer, isso aqui é meu, não é alienado. Se você me fizer chorar, contando uma pausa aqui na minha historicidade. Meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. Aí minha mãe foi me contar a história. Ela chamou os filhos e falou: nós nos separamos e tal. Aí quando ela contou, eu fiquei pensando, gente, se eu não chorar, vai parecer que eu estou insensível, que eu queria que os outros falassem. Se eu chorar, pode ser que eu realmente estou achando ruim, mas se eu achar ruim, então quer dizer que eu quis que um se separasse. Eu fiquei confuso, gente, eu choro ou não choro? Choro. Que sofrimento. Eu vou chorar. Chorei. Eu Escolhi você chorar. Ai, ai. Que coisa engraçada. Nós temos que encontrar que elementos garantem nossa autenticidade. Sabe o que era característico em mim? Me questionar o tempo todo. Que já é seu, ó. Que já é meu, exato. Quando eu não me questiono e fico um tempo sem me questionar, eu já estou caindo nisso. Bom, vamos aí. Senhoras e senhores. Vamos lá, meu mestre. Antes de passar aqui Estou vendo um corvo ali, não é coisa boa. uma interpretação, uma variante das muitas interpretações da obra original de Dante Alighieri, A Divina Comédia, em particular se tratando do inferno, uma representação bastante rica do que é ir ao inferno dos outros, ou ir ao próprio inferno, ou ir ao inferno da condição humana. E tem o inferno, tem o céu também. E todo esse trâmite significa que nós às vezes precisamos ir ao inferno. E se você vai ao inferno do outro, ou quem sabe do próprio inferno, vai correr riscos. Estes riscos podem se dar por uma tal intensidade cuja dor seja o custo, o pagamento. Mas também há outra coisa perigosa, e antes de chegar na dor eu quero fazer essa introdução. É a falta de dor justamente como um problema ainda maior, às vezes. A insensibilidade. Não como algo ruim, perdão, não como algo bom, mas como algo ruim, pois ela pode ser boa. Vou falar dessas duas coisas ali no Dante. Antes, deixa eu me falar de novo, sobre o que eu tentei esclarecer como uma autonomia das emoções. Ficar lúcido diante das emoções. Lúcido. Essa lucidez exige que eu me afaste do óbvio. Ficou claro isso, né? Mas o que é óbvio rapidamente me capta de volta. Quando isso acontece, a separação entre o eu e o objeto desaparece. Quando, por exemplo, eu gosto deste copo de água, fica claro, em juízo reflexivo, que há uma separação entre o eu e o copo. E que a união se dá por uma implicação fenomenológica na historicidade, no mundo da vida. Por algum motivo na minha história a se constatar, eu vou ao mundo fora de mim no copo, e instantaneamente o vínculo que se dá é por um gostar. Mas para isso tem que haver o eu e tem que haver o copo. Esta separação que nós chamamos de fenomenologia, ela é só uma distinção possível na análise. Entende? Quando fazemos fenomenologia na clínica filosófica. Distinção. Ora, eu e o copo somos um encontro perfeito. Gostar do copo implica, ao mesmo tempo que o copo existe, que eu existo e que a relação de nós é via o eu gosto. Perfeito. Então eu tenho que sempre separar o eu e o copo, o eu e o mundo. Para quê? Para entender se a união foi bem feita. A união que é instantânea. A união que é simultânea. Vou dar exemplos.
Se eu ficar alienado, se eu ficar sem autonomia da emoção e eu não gostar do copo, não vou perceber que sou eu e é o meu modo como vou ao copo, que minha emoção que está em jogo e não o copo. Senão eu acharei que o problema é o copo e não a minha emoção sobre o copo. Como é que eu sei que o copo não é odiável? E sim que eu é que estou odiando o copo? Porque outras pessoas no mundo dão notícias de que o copo existe e não o odeiam. Entenderam? Se outras pessoas gostam do copo e só eu não gosto, então o problema não é o copo em si que é odiável. O ódio é uma interpretação e ele tem vínculo, tem história, tem a ver comigo e não tem a ver com o copo. Entenderam? Oi? Existe possibilidade desse ódio como não ter a ver necessariamente com você por ter ódio, mas com você por ser bastante influenciável e o ódio estar ali presente nas suas vizinhanças. Então, pois você separa o copo, o ódio e a pessoa que apenas usou o Amém, filho, essa questão é muito boa, mas é um pouquinho mais adiante. É possível sim. Mas não é comum. Não, também é comum. Guarda um pouquinho, porque com ela é que eu vou entrar na Divina Comédia, de Dante Alighieri. Fenomenologicamente, essa é a resposta na matemática simbólica. Entenderam? Eu e o copo sei que não sou a mesma coisa, porque outras pessoas acessam o copo de outras maneiras. A perspectiva me dá notícia disso. Então eu preciso colocar em perspectiva isso. Dúvidas até agora? Se o copo, de todos que estão aqui odeiam esse copo, Boa observação. aparentemente então, se o ódio é coletivo, Pode acontecer. o problema esteja no copo. Pode acontecer que a crença é de que o copo é o próprio ódio, e não nós é que odiamos o copo. Foi fenômenos como esse que fizeram Freud dizer que a religião é um delírio coletivo, né? Porque não tem nada de religioso originalmente lá no Cristo, no valor. Só pode ser porque todos nós estamos criando essa fantasia de algo que não existe, com carências e substituições de uma insatisfação original. Só que, claro, numa conversação com Jung e numa conversação com outras perspectivas, dizer, Freud também está errado, porque existe um fenômeno religioso. Então nós não vamos dizer exatamente o que está acontecendo, mas por enquanto, essa fixação, confusão entre o eu e o objeto pode se dar no indivíduo ou na cultura. Entende? Se eu sei que o copo em si não é o ódio, e sim eu que tenho ódio, é porque eu tenho outras pessoas para comparar, não é? Historicamente é a mesma coisa. Tem outras culturas, tem outras épocas. Se eu não tiver a comparação, o fenômeno é tudo. Mas o fenômeno não é a essência porque tem outros fenômenos. Então, a cultura me mostra isso. Então, na minha época, provavelmente, eu teria grande dificuldade em perceber que o copo não é odioso em si mesmo. Eu teria que sair para outra época, né? É fácil dizer, por exemplo, a um alemão, poxa, como é que você foi nazista? É um absurdo uma coisa dessa. Mas ele estava naquele processo e não tinha um elemento comparativo estranho para confirmar nele ou para destoar dele a sua ideia. Não tinha. Então, hoje é fácil dizer isso lá. Mas é claro que tinham alemães lá que eram contra o próprio nazismo. Mas então esses alemães tinham referências dentro de si que extrapolavam aquela cultura e iam para outros universos. Está claro quanto a isso? Porque a pessoa alienada que chega ao consultório, ela diz, minha mulher é assim, ela é não sei o quê, ou então meu marido é assim, ou meu emprego é assim. E não percebe que é a maneira dele lá. Não quer dizer que não haja problemas do outro lado. Mas basta você se fazer uma pergunta. Tá, sua mulher é o cão chupando manga. E um fenômeno, a própria mulher fala, eu sou o cão chupando manga. Tá vendo? Vou até chupar uma manga aqui. Não é que o fenômeno não surja de lá para cá. De fato, a pessoa, eu sou odiosa, eu quebro tudo e você evidencia. Mais do que um, confirma isso. Exames categoriais, o assunto, a circunstância, o tempo, o lugar, o jornal, há várias evidências do entorno que dão objetividade ao fato. A pessoa odeia e tudo mais.
Mas vamos colocar do lado de cá, eu gosto de fazer esse comparativo de um grande contraste. Pega uma pessoa que você conhece. Fulano, como é que fulano reagiria a isso? Seria do mesmo jeito que essa pessoa? Aí você vai ver que não. Né? Ou se você quiser, imagina um santo, diante do ódio que é objetivo de lá para cá. A reação não seria a mesma. Eu poderia olhar para a pessoa com piedade. Nossa, como ela não sabe o que faz. Entende? Então já não é mais a coisa em si, sempre é a coisa e o olhar dela. Mesmo que o copo seja azul, eu vou ter uma coparticipação na realidade, ao ver o copo. Tranquilo? Então o que nós temos que fazer diante da tarefa da clínica? Vez em quando, tipo todo dia, toda hora, mas isso é difícil, vez em quando, crie elementos de afastamento do óbvio. Afastamento do impulso, do imediatismo. Bom, como a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo genérico, amplo, e depois eu vou ao filme procurando outros indicativos de como procurar a autenticidade das emoções, a fim de que você vá ao mundo da outra pessoa cuidar das emoções dela. No exemplo já citado outrora. O casal está brigando. Aliás, não está brigando, está tudo bem. Nem bom nem mal, mas vão viajar, vão fazer as malas. Está tudo bem, mesmo. Fazem as malas, de repente, sabe aquele casal que está tudo bem, não está tranquilo, de repente eu coloco lá uma mala mal fechada, ou que deveria estar no chão e agora fica em cima da cama. E a pessoa, por que você faz uma coisa dessa? Por que você não coloca no chão essa mala? Aí, virando uma bola de neve. Mas é porque sua mãe fala, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí um deles, tendo um pouco mais de competência, porque você nunca foi mesmo uma boa esposa. Pega fundo. Porque você abandonou seu emprego, olha aí o que deu. No fundo deu isso. Sabe? Aí magoa. Começou com uma coisinha, foi em bola de neve. E aí quebrou, sabe? Provavelmente agora já não vai mais dar certo, depois vai pedir desculpa, mas agora também não perdoa, vai, mas esquece. Essas coisas, gente, acontecem o tempo todo. É uma cadência do automatismo. Toda vez que entrar em automatismo, entra em fluxo de autogenias. Automatismo é quando você não se dá conta de uma série que vai adquirindo identidade do mesmo. Isso pode ser tanto bom quanto ruim. Se você vai fazer esporte, você precisa de um automatismo. Imagina o tempo todo reinaugurando o esforço de correr. Põe no automático, você só percebe que correu 10 km quando acaba. Acaba a música, entendeu? Acaba o automatismo. Pode ser bom ou ruim, mas não é mais lúcido. Quando você perceber, por qualquer milagre de Deus, está entrando numa cadeia de automatismo e isso não é bom, provavelmente isso vai levar a uma coisa ruim, tem que quebrar rapidamente o automatismo. Como? Qualquer fenômeno, nós estamos falando em fenomenologia, qualquer fenômeno diferente da sequência que se espera logo depois. Nós estamos conversando, um está brigando, se for qualquer elemento de briga, só vai aumentar a força do automatismo. Então, se você quebra o automatismo, com um exemplo assim, você já sacou que as coisas vão chegar lá, você fala assim, meu Deus, você viu o que aconteceu? Aí você muda de assunto completamente. Olha lá na televisão, está caindo vaso. Alguma coisa fora daquele contexto, a pessoa não tem mais ingredientes do contexto que para somarem vão virar um automatismo. O elemento é tão novo que ela tem que abandonar o extrato da consciência, daquele viés de pensamentos que são afins, e vai ter que procurar algo tão diferente que vai ter que deixar tudo aquilo. Toda a disposição que estava em continuidade é abandonada. E, digamos, ela tem que recomeçar a consciência do zero. Aí quando volta, do que a gente estava falando mesmo? Já não tem mais a carga do automatismo.
Sim. Nesse caso seria a situação de uma pessoa que está vivendo algum tipo de alienação e de repente um choque, seria o caso do carro em alta velocidade, um choque acontece e ela simplesmente perde todo o percurso que ela estava indo, perde o automatismo no que ela estava inserido, ela já não sabe mais o que ela faz, seriam as crises existenciais. Uma forma de quebrar o automatismo. Pode ser a crise existencial isso. Você já viu um bêbado que se cura dirigindo o carro depois de um quase que bate? Cura a ressaca na hora, quebra o automatismo. As coisas acontecem. Pode acontecer, por exemplo, você está assim, Cochilando, uma emoção qualquer, você está gostando, mas é puro acostumar-se. Acostumar-se a gostar, entendeu? Aí surge uma coisa nova, aí você volta ao quê? Acorda a consciência. Ao acordar, você não tem mais o peso da inércia. Conhece a inércia em Newton? Todo o corpo tende a permanecer como estava, se em movimento, tende a permanecer em movimento. A quebra de coisas novas reinaugura a força do zero. E aí muitas brigas que ao invés de serem respondidas, têm que ser cortadas com o inédito. Porque se cortadas com o inédito, elas nem vão saber mais porque estavam brigando. Então o que você vai fazer? Você não vai meter a besta e dizer, não, você está brigando por causa disso. Aí volta de novo. Pode acontecer na clínica, isso já aconteceu várias vezes, a pessoa começa a entrar em maionese. É um termo técnico para dizer que ela está abstraindo demais, indo muito longe do corpo. Isso é técnico. Resumindo, viajando. Está viajando. Sabe o que é maionese? É a versão em português. Os americanos usam vanilla. Já está entrando em baunilha. Ela já está entrando no doce da vida, ela está viajando naquilo. Tem um termo mais atual, né? Que volta Enfim, quando ela entra nisso, você tem que cortar, quebrar, porque é interessante para ela. Então muitas vezes na clínica já aconteceu de a pessoa começou a reclamar. E eu já conheço essa história, já sei onde isso vai parar. Na hora, eu olhei assim, gente, olha lá! Eu assustei a pessoa mesmo, ela parou tudo, olhou. Eu não, achei que fosse não sei o quê, não sei, olha lá. Pronto, quando ela volta, o que é mesmo? Pronto, eu tirei ela daquilo. Às vezes é uma intervenção necessária. Ou então você levanta, vai pegar um copo d'água. Você vai falar, peraí, eu estou sentindo... Nossa, peraí, estou sentindo uma dor no coração. Ai, como mães funciona bem. Aí a pessoa... Ela é uma coisa tão diferente do teor da conversação que não é automático. Entenderam a ideia? Mas aí também tem que tomar cuidado, porque se a pessoa for da abstração, esse viajar na maionese, na verdade, vai ser propriamente o que você precisa deixar ela fazer. Né? Claro. Isso ser identificado um caso de perda de autonomia quando a autonomia é necessária. Às vezes precisamos de alienação para a pessoa ser mais autêntica. Eu vou ler um poema. Will, mas assim... E a gente vai ao filme. É uma forma de cortar aquele processo mecânico, né? Mecânico, exatamente, sem vida. Mas isso não quer dizer que você não possa voltar ao assunto. É só para quebrar aquele clima difícil. Trazer a consciência ao estado de... Muito bem. Eu gosto de fazer isso, às vezes. Olha, para vocês verem o quanto vocês estão capazes disso, façam um teste. Pode ser o teste que sirvam para vocês. Às vezes eu já pego um filme de terror, que eu não gosto, começo a ver e vou percebendo a força de automatismos que são implicadas no filme. Colocam uma música, e essa música tem uma sequência lógica, esperada, né? Ela não vai entrar um samba logo depois, vai ter mais do mesmo. Então você já espera aquilo. Tem uma propaganda que já passou um tempo que é uma moça com uma música sinistra, tipo um ambiente com pouca informação, pouca luz, à noite, e vem de longe no corredor, uma imagem fixa, silenciosa no corredor, que está na cozinha, até o fundo lá um cômodo, talvez fosse um quarto, passando pelo corredor por várias portas laterais. E pelo silêncio, pela composição, eu já entendi, todos nós já entendemos que virá alguma coisa sinistra. De lá vem uma mulher só de calcinha, bonita, e uma camiseta branca, que são os elementos que compõem melhor o nosso aumento do desejo, desperta o desejo, e com ele também o susto.
Porque se você aumenta o desejo e frustra, muito maior do que se não tivesse o desejo. Por isso o medo deve vir junto com criancinhas, deve vir sempre com algum elemento que você perderia, e se perdesse o medo seria, o prejuízo seria maior. Então vem o elemento erótico, que é um dos elementos grandes para nos aumentar o medo de perder, porque maior o desejo. Muitas pessoas vinculam, portanto, o desejo à destrutividade como uma forma de potencialização do prazer. Enfim, está vindo a mulher devagar, e eu assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Tá. Ela chega perto aí ela abre a porta da geladeira. Quando abre, toda a imagem desaparece, só mostrando a porta da geladeira. Eu penso, quando fechar a porta, alguém vai pular, vai ver alguma coisa aí. Ela fecha a porta com um copo de leite na mão, nada. Aí ela começa a voltar, agora certamente alguma coisa das portas laterais no corredor vai pular em cima, alguma coisa está acontecendo. Observem que agora eu já entrei no automatismo. Há um misto não só do que virá a acontecer, mas do que eu quero que aconteça. Casou. Eu já não separo o que é meu do que é de lá. Isso virou automatismo. Aí é o copo que é odioso, é o filme que é horroroso, e não eu que estou alimentando o horror com desejo. Entenderam? Isso é alienação. O objeto adquire todas as características da pessoa e a pessoa perde o eu dela, ela está toda no objeto. Para terminar, quando ela vai até lá no fim do corredor e vira, surge uma frase assim, incrível, dizer assim, se você ainda acha que vai acontecer alguma coisa, você já pertence ao clube do medo. E é a propaganda de uma série de terror. Que genial! Ou seja, essa propaganda, com base nas características comuns de nossa época, montou isso de tal maneira que foi feito para rapidamente me fazer cair em automatismo. É do Space, né? É o Space. Rapidamente fazer cair o quê? Minha consciência. Então, quando vocês entrarem em um ambiente, em uma conversação, acreditem, já existe uma estrutura facilmente sedutora em que você vai perder a consciência e quando acordar, já está lá dentro há muito tempo. Assim é para uma piada, quando você viu já está rindo, de repente é uma piada racista, você não queria ter rido. Então, o que aconteceu? Que eu perdi minha autonomia. Então, situações que podem nos engolfar. Vou responder a questão do Pablo lá. Bom, ficou claro? O que eu tenho que fazer? Interrompe o filme, voluntariamente, e diz, eu consigo parar essa emoção? Eu consigo recuperar a autonomia e voltar a ver o filme? Não, isso aqui é um ketchup, essa luz está aqui, não sei o quê. Eu sei que isso é o filme, não sou eu. Conseguiria ver um filme de terror, embora sabendo que a imagem é de terror, não sendo vitimado pela ausência de consciência e alienado ao filme, substitua o mesmo para elementos eróticos, substitua o mesmo para elementos de drama, vá colocando os elementos, vá no discurso porque do entorno e vá se afastando. Para quê? Para se aproximar não da aparência, do imediato, mas do profundo. Entenderam? Sim, entendeu? Eu poderia dizer, por exemplo, nós mulheres, alguma maioria, temos o ato de falar. Começa a falar e não termina e acaba em briga. Isso é característico de muitos homens querer quebrar. Você já viu que isso é característico de alguns homens, vamos dizer muito, de quebrar essa coisa? Quando uma coisa e vem com outra. Não sei, para quebrar. Pode ser até fragmentação do pensamento, que não consegue ouvir a pessoa até o fim. E a mulher se irrita. Ou pode ser também porque essas pessoas, ou esses tais homens, estariam não ouvindo o outro, mas só querendo falar. Aí é uma confusão entre um e o outro em separado, dando a impressão de que eu quis quebrar, mas na verdade só estava falando de mim. Não sei. Não, precisa de uma historicidade, mas eu já, assim, você falando provavelmente isso aí... na nossa cultura, isso não acontece com sabedoria. Então, o que eu já vi de muito comum em fenômenos semelhantes ao que você descreve, não é na intenção de quebrar a outra pessoa. É simplesmente uma outra pessoa egoísta que está falando de si mesma enquanto a outra fala. Entende? Ah, não é que quer interromper aquela coisa, aquela angústia, ele está querendo mudar de assunto. Está nem ouvindo a outra pessoa, está falando de si mesmo.
Bom, mas isso falando em uma interpretação grosso modo. Poema Você Me Ama, de 2011, do livro Fazer Café, Amor e Filosofia. E é uma pergunta. Talvez a pergunta seja um elemento de quebra de automatismo. Há os sentimentos originais, inéditos do primeiro encontro. Onde estarão? Não é mais amor o que já virou hábito. Emoções de rotina, anexos da relação, vêm junto. Com o tempo, não ser ruim é parecido com gostar. Prazer é diferente de alegria. Amar é não ter preguiça de sentir bondade. É saber dizer eu te amo, com cheiro de pasta de menta no silêncio novo da manhã. Amor não se repete. É em toda parte deixar arder vivo o fogo suave de um amor durável. Ter amigos anjos, cores no jardim e poesias no café da manhã. Sabe por que a gente existe? A resposta está nas muitas perguntas que a vida refaz em cada problema. Que importa a resposta certa se a verdadeira pergunta cala o desejo de ouvi-la? Você ainda me ama? Dê-me uma questão sem resposta e creia na força do meu silêncio. Nessa estrutura do poema, qual é o elemento utilizado para se afastar do automatismo de achar que ama enquanto apenas não está mais ruim? Não ter preguiça de sentir bondade. É um elemento de valor. Para algumas pessoas não é isso. Para algumas pessoas é sexo, entende? Para outras pessoas é o trabalho. Se você perder o trabalho, vai perder o gosto de viver e o sentimento. Cada um, sua resposta. Ter amigos anjos, cores no jardim, poesias no café da manhã. Tem que ter diariamente elementos que alimentem o sentimento existir. Do contrário, desaparece ou entra no automatismo. E, por último, uma outra forma de quebrar o automatismo. Perguntas. Quando a vida nos faz várias perguntas, a gente procura dar respostas, a gente percebe que existem coisas inadequadas. Então, se fazer a pergunta, até que ponto são respostas diferentes para o problema, entendem? Então, cada pessoa uma pessoa. Isso. Quando tem a resposta, você me ama, cada pessoa uma pessoa. Tem um item que cabe para ele. Ou é com sexo, ou é com trabalho. Historicidade e individualidade. Só um minutinho que eu vou pegar os dados do filme. Complication. Nós somos muito complicados, né? Índio acho que vive melhor, né? É mais simples. Sabe por que é mais complicado do que uma teoria psicológica pronta para todos? Porque é mais simples a resposta. Você não precisa outra coisa senão ouvi-la. E se ouvir, a própria pessoa vai lhe ensinar como ajudá-la. Então, como poderia ser mais generosa a vida do que ter a resposta junto com a pergunta? Nossa, mas eu acertei na ponta, 9h30. Vamos lá. Queridos, algumas vezes, como o Lúcio disse no início da nossa aula de hoje, a emoção pode ser uma forma de intoxicação da consciência. Se eu, através de um dos estratos de percepção, de implicação, eu vou ao mundo por um jeito, e meu jeito é emoção, o que tiver no mundo, e é através do que tiver no mundo que eu vou me emocionar, não é? Eu me emociono com café. Ao tomar café eu fico feliz. Então eu preciso do café para eu entrar em contato com a felicidade, não é? Entrar em contato, fabricar, sim. Eu e o café fabricamos, por assim dizer, a felicidade.
Então, eu e o mundo somos um. Agora, vamos imaginar se eu sou profundamente afetivo. Portanto, é pela emoção que eu vou ao mundo fabricar meus valores, minha realidade, minha estrutura de pensamento. E se esse mundo aqui só tiver lixo tóxico, destrutivo, de emoções pesadas, e eu sou emotivo, ao abrir e ir ao mundo, o que vai acontecer comigo? Vai ser a lixeira. Eu vou morrer existencialmente. Às vezes, eu preciso ir ao inferno cortando as minhas emoções, porque se eu for lá emotivo, imediatamente eu vou engolir muito mais e muito maior do que se eu não tivesse no inferno. Aqui eu posso me permitir abrir meu coração, e se eu for no inferno e eu for emotivo, vou entrar tudo. Então nós temos que às vezes ter autonomia sobre a emoção para aumentar ou diminuir, porque aí entra, Pablo, o que você estava dizendo. O ruim não é o copo, não é isso, não é aquilo, é todo o ambiente que está infernal. Aí se eu abrir para a emoção, tudo que vier, até o café que antes eu gostava, se a sintonia for infernal, através do café eu não chegarei à felicidade. Vai me tornar muito infeliz. Administrar isso é entender um pouco dessas observações aqui. A ideia é que Dante, a personagem aqui, ele, por um pacto, um compromisso de amor não, entre a mulher que ele amava e ele, prometeram um ao outro jamais perderem um ao outro, serem fiéis. Então fizeram um pacto. Nós dois vamos ser fiéis até o fim. Só que você vai para a guerra. Então se você não ficar com ninguém, eu também não fico com ninguém, a gente fica perfeito. E aí eu faço uma promessa a Deus. Se você voltar bem, a gente se casa. E então eu sou tão tranquilo disso que chega o diabo perto de mim e fala: ó, eu garanto que eu trago o seu marido vivo. E ela diz: olha, posso lhe afirmar com toda certeza que ele vai voltar e não vai me trair. Falou: então tá, eu trago ele vivo aqui, se ele não trair. Agora, se ele o trair, você perde a sua alma. E ela faz esse pacto, só que ele atrai. Resultado: ela entrega a alma para o diabo, querendo salvar a vida dele. E não percebe que o diabo já sabia que ele a tinha traído, então já tinha conseguido a alma dela. Por exemplo, quanto mais ele for entrando no inferno, mais ele vai ter que ir esquecendo dessas emoções, dessa capacidade de se emocionar. Mas depois ele precisa voltar para o mundo real, e ele precisa voltar a ter essas emoções. E como saber se elas vão voltar agora que ele já se acostumou tanto a não senti-las mais para se proteger? Perfeito. Por isso que ele vai usar uma personagem para saber como gerenciar as emoções. E essa personagem é tópico 10, raciocínio. Lembra que tem gente que morde a ponta da língua para não falar o que não queria, não deixar uma emoção crescer? Vai no corpo, dá um beliscão? É o sensorial. Tem gente que se alimentando bem, não piora certas emoções. Ou alimentando bem, melhora certas emoções. É via corpo. No caso dele, é via razão. Então ele evoca uma personagem que é Virgílio. Qual é o nome desse? E aposta. Lúcifer apostou que você a trairia. Eu nunca traí, Beatriz. O que fez? Bom, olha aqui. Eu estou encurtando a história. A partir da próxima aula, eu trago um HD que eu estou separando vários vídeos de cada aula, inclusive desde as primeiras. Vocês vão ter todo esse material pronto. Trago para eu copiar. Naquele Slave Drive não, online? Eu não sei. Mas aqui está pronto. Bom, então ele vai ao inferno para poder salvar a alma da sua amada que foi perdida. Então ele vai como guerreiro, ele é um guerreiro das cruzadas, vai tranquilamente enfrentar os demônios, porque isso é tranquilo para ele é bom na espada. E quando ele vai ao inferno, ele faz uma prece. Meu Deus, me ajuda nisso. Aí aparece um anjo guardião. Esse anjo representa a razão. O escudo dele. A razão. A razão mais a emoção permite que ele tenha autonomia. Às vezes não é a razão. Às vezes a razão só piora. Quanto mais ela raciocina, mais ela conclui que está tudo ruim. Entende? Pode ser o quê? A fé.
Pode ser o quê? Outra coisa. Isso a gente vai ver. Então, ele está desesperado porque ele está vendo horrores lá dentro. Agora chega a vigília. Beatriz para merecer tão monstruoso destino. Fez uma aposta com Lúcifer pelo seu retorno a salvo. Ela perdeu. Aposta? Que aposta? Lúcifer apostou que você a trairia. Eu nunca traí Beatriz. Você traiu apenas a si mesmo, mortal, por tudo que é sagrado. Isso é interessante. Ele acha que é o mundo lá fora. Ele não se dá conta de que é ele. Isso é alienação. Você joga para fora. E quando joga para fora, você não mais percebe a si mesmo. Não entendi. Meu pai morou no garimpo, e aí ele me contou uma coisa muito curiosa que ele viu em muitos matadores profissionais lá. Eles diziam que quando a arma pecava muito, quando já tinha matado muita gente, a arma dava azar. Aí esta arma, mesmo seja um instrumento ainda funcional, eles jogavam fora. E era de costume não pegar essas armas. Outros assassinos profissionais, porque era uma arma que estava com muito pecado. Então era uma arma que poderia falhar, era uma arma que poderia dar problemas. O assassino acha que o problema não está nele, tá? Na arma. Ele transfere. Assim, se eu tiver raiva de você, ou se eu gostar de você, é como se eu não fizesse parte dessa interpretação. É você que me encheu o saco, e não eu que tenho o saco enchível. Entendeu? Assim, ele também coloca tudo para fora. Vem a razão e diz para ele: você só traiu esta pessoa porque antes se traiu, perdeu a lucidez. Jurei renunciar a todo prazer da carne até voltar dessa nobre cruzada. Eu me entreguei porque eu sabia que você seria fiel ao nosso amor. E quando eu voltasse, nos casaríamos. E viveríamos até a velhice para ver os filhos de nossos netos. Amo você mais do que o próprio céu. Tome isto. Beatriz, isso está com a sua família há gerações. É uma relíquia e dizem que guarda um espinho da coroa de Cristo. Por favor, traga de volta para mim. Grande Virgílio, guia-me no inferno, eu imploro, por favor. Eu devo salvar Beatriz, mesmo que isso custe minha vida. Conduzirei você, mas você deve abandonar toda a divisão de alma e livrar-se de todo o medo. Como é que você vai se livrar do medo no inferno? Sabe que é a resposta dele? A resposta dele é assim: ah, tá, tudo bem. Só que ele não dá conta. Sabe quem dá conta? Ninguém dá conta. Então observe que cada um de nós tem zonas que não consegue manter a autonomia. Lá você se perde. Ah, eu posso ver esse filme que não vou ficar com medo. Depois nem consegue dormir direito. Por desrespeito ao seu limite. Mas se tiver que ir, que na clínica chegam pessoas de todos os jeitos, gente sedutora que quer seduzir, para você livrar disso, você tem que manter a sua autonomia. A pessoa chora e é a pior pessoa do mundo, ou a mais sofrida do mundo. Você tem que desacreditar nisso como algo que não é verdade em si mesma. Isso acontece o tempo todo. Experimenta atender só, de amostra grátis, terapia de casal, os dois lados da história. Quando você ouve de um lado, fala, Deus me livre, põe fogo naquela pessoa. Você põe do outro lado, a história, fala, Deus me livre. Esse óbvio é o fim da clínica. Para se afastar, ele vai usar a razão. E aqui as aulas de filosofia clínica, está estudando racionalmente como fazer isso. Vamos lá. Eu nada temo. Então vamos. Nada, né? Vamos ver agora. A noite nos levará ao primeiro círculo do inferno, o limbo. O inferno tem 9 círculos. Lúcifer fica no mais baixo. Horripilante, sim. Há mais perdidos no inferno do que livres no paraíso. Posso ver seus pecados em vida. O barco de Caronte aumentou em tamanho e força através dos milênios, para compensar pelo número crescente de condenados. Comigo chegas à cidade do desespero. Comigo chegas à dor sem fim. Eu não gosto do que vejo. Agora conduzirei você ao fogo, ao frio e à escuridão eterna. Abandone a esperança todo aquele que entrar aqui. Como Deus permite isso? Deus permite o livre-arbítrio, mesmo para...
para seus anjos. Como Deus permite isso? Aí, o que a razão está dizendo? É o seu livre-arbítrio que está escolhendo isso. Mas no estado de alienação é Deus, é a roupa, é o objeto, e é o capeta dessa pessoa que está me infernizando. Não é minha falta de generosidade, minha compreensão do que a atormenta. Então, nos vínculos de intencionalidade, eu estou vinculado ao sofrimento da outra pessoa. Porque eu não vou ajudá-la sem esse vínculo. E se eu não ficar a parte lúcida, e se eu começar a rir quando ela ri, a chorar quando ela chora, pura e simplesmente, eu não conseguiria ajudá-la. Eu serei mais um que estará afogando nas suas vaidades, nos seus desejos, nos seus delírios. Né? Bom, agora, dando um salto... Esse filme chama Divina Comédia? É o Inferno de Dante. Inferno de Dante? É, tá em vídeo, depois eu passo para vocês. Se vocês trouxerem um HD na próxima. Virgílio, você desapareceu. Para onde foi? Sou um espírito puro, Dante. Não posso evitar que lute com seus inimigos. Sou apenas um guia. Outra coisa fascinante. Ele quer, assim como o diabo fez essas coisas na alienação, ele acha agora que é Deus que vai fazer isso. Qual a resposta? Não, foi o seu livre-arbítrio. Mas de novo ele insiste. Por que você, anjo puro, Virgílio, não veio aqui e me salvou? Estou lutando com todos os demônios e você não fez nada. Qual é a resposta dele? Eu não posso fazer isso por você. Eu só posso lhe ajudar. Mas é você que vai fazer. Mas a tendência dele era sempre, do alienado, procurar o outro. Para que o outro faça por ele. Imagina o que não vão pedir para o terapeuta fazer. Tudo, né? Ou o padre, né? Ou o padre. Não, terapeuta que somos todos nós, né? O filósofo clínico é um deles. Isso aqui é muito pesado, esse projeto. Prazeres que seu sentido. Pense nas torturas que posso criar para tão pura, delicada e angelical alma. Bom, observemos que esse cara é um guerreiro. Ele está acostumado a matar pessoas. Então, para ele não tem medo da briga. Então, provavelmente, o que vai pegá-lo é outra coisa. Né? Vamos ver um exemplo disso, só uma amostra. Conte mais sobre sua vida na Terra, divino poeta. Conheço seus feitos, mas não o homem que você foi. Publius Virgilius Maro era meu nome. Era filho de um plebeu e, embora tenha morrido 12 anos antes do nascimento de Cristo, previ a chegada dele nos meus trabalhos. Que lugar é este, Virgílio? O primeiro círculo do inferno, o limbo. Aqui sofrem aqueles que não pecaram, mas que não tinham a necessária fé. Esse é o reino onde vivem os pagãos virtuosos e bebês não batizados. Uma criança? Aqui? Como isso é possível? Amado Dante, esta é a 4ª carta que eu escrevo. E a 4ª que eu destruo. Eu estou com 5 meses de gravidez. Temo contar ao seu pai, uma vez que ainda não nos casamos. Não sei por quanto tempo poderei esconder meu estado. Tudo o que eu peço é que você volte logo. Deixe essa terrível cruzada. E nós poderemos nos casar. Minha senhora, o que foi? O bebê! Este é meu filho.
que aconteceu? Ele achou uma coisa lá. Depois ele descobriu que essa coisa era ele, na história dele. Vocês acham que quem nos procura no consultório traz um problema muito diferente do que os que eu vivo? Não. Então, quando você for mexer lá, provavelmente vai encontrar o quê? Suas implicações na sua história. E você, eu acho que vai encontrar aquilo que você resolveu bem? Você vai encontrar aquilo que justamente você também precisa. Então, lembram da frase de Jesus, amar o próximo como a si mesmo? Significa cuidar do próximo como a si mesmo. E aí, se eu me confundir com o outro, eu tenho um problema sério. Mas ao mesmo tempo, saber separar a mim do meu mundo, também faço isso do óbvio, do mundo da outra pessoa. Como resultado, encontrar essa diferença entre o instantâneo automático, me afastar e falar, tudo bem, deixa eu perceber o que está acontecendo, como eu entrei nisso e como eu posso sair, eu faço isso para mim e para o outro. Por isso, o outro contou uma piada. Eu vou rir, tudo bem, eu estou achando engraçado, mas eu não vou rir como um ingênuo. Porque isso eu sei que está vinculado nele e que está vinculado em mim. O outro chorou, me doeu, a história é muito dolorida. Quando doeu, porque eu sei que tem história lá, mas eu sei que também tem história aqui. Por isso, quando eu encontrar isso, eu preciso, entre vários elementos, hoje eu não vou colocar muitos, não vai dar tempo, vou deixar este, a razão, para dizer o que é meu, o que é seu e até onde a gente pode ir. Lembrando que exemplos bem práticos só no curso avançado, onde vamos trabalhar casos do início ao fim. Tenha depressa, Dante. Esse não é um lugar para contemplações. Que demônios são esses? São muitos. Virgílio! Aqui comigo, Dante! Virgílio só pode guiar. Vamos ficar por aqui. Acende a luz ali, filho, por favor. Qual foi a recomendação de Virgílio para lidar com todas essas coisas que parecem estar do lado de fora, mas se ele não resolveu dentro dele, estarão implicadas em automatismo? Traduzindo. Fulano me contou, quebrou a janela de vidro quando jogou a bola. E eu entro em automatismo mecânico. Perco a consciência, ela está falando, eu só estou ouvindo a minha história. Como é que eu evito isso? Recomendação de Virgílio? Deixe isso. Isso aqui, quanto mais você ficar aí, mais prisioneiro vai ficar. Se afaste. Por isso é muito difícil eu ajudar quem está perto de mim o tempo todo. Porque eu já me confundo com ele. Por isso eu tenho que me afastar. Esse afastar implica como uma forma de aproximação. Espera aí, a Alba me falou algo que está no mundo dela, mas pegou em mim uma interpretação. É óbvio que ela disse isso. Não, não, não. Afaste-se disso. Isso aí foi a maneira como eu entendi o que ela quis dizer. Eu tenho que não me confundir. Então deixa eu, de novo, me explica isso melhor. Tal. Até eu perceber que eu poderia interpretar de um jeito, mas ela tem um jeito dela. E as aparências enganam tanto, que a gente cai nisso o tempo todo. Qual a solução de Virgílio? Afaste-se o tempo. Uma das coisas, concluindo a aula de hoje, com várias outras possibilidades, é uma introdução, na próxima aula eu faço uma pequena revisão desta. A recomendação dele se afaste do óbvio, não é da pessoa. Entende? É do óbvio. Isso eu faço por vários diferentes
organizações da malha intelectiva. Se é a razão que me faz deixa eu analisar o que ela está dizendo, então a razão vai me salvar do inferno que é se misturar ao outro, querer me salvar nela, querer condená-la por minhas próprias culpas. Se for a emoção, generosidade, carinho por essa pessoa, vão me fazer eu não me confundir com ela. Às vezes ela está com muita raiva e por carinho eu sei que isso não é ela, que isso não sou eu. Eu percebo que a emoção me traz lucidez. Às vezes é o corpo. Se você não dormiu bem à noite, você está com sono, e isso te faz mal, você vai perder outra pessoa. O que é? Vários desses elementos a gente vai estudando pouco a pouco. Só como um estímulo, mais as considerações que o Lúcio disse. E depois em vídeo complementar que eu entregarei para vocês. Valeu a aula de hoje? Muito. Como diz um sorvete amigo meu, que bom. Que bom.